de Frente. Olá, boa tarde, eu sou Rodolfo Marins e está começando o Linha de Frente deste sábado, dia 14 de janeiro de 2023. Olha, sabadão, hein? Você já lavou seu carro, já limpou seu banheiro, já limpou o seu quintal? Que bom que você fez tudo isso, porque está começando o Linha de Frente, que tem o debate mais quente da sua televisão. E os convidados de hoje, nesse sabadão, tirei de casa, Alexandre Bissoli. Alessandro Santana, mas não chame ele de Alessandro Santana. Ele é mais conhecido como Negão. É isso. Deise Siocari, é um prazer a Deise Siocari ilustrar nosso sábado maravilhoso aqui. E ele, sempre ele, Felipe Monteiro, meu amigo Felipe Monteiro, que está fazendo um sucesso no meu Instagram. Nossa foto teve muitas e muitas curtidas. Amigos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Linha de Frente. É um prazer estar com vocês nesse sabadão. Bom, vamos falar do que interessa aqui, que é a política, né? O governo divulgou na noite da última quarta-feira os gastos com o cartão corporativo presidencial desde 2003. De acordo com os dados, o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou pouco mais de 27 milhões de reais em 4 anos. Mesmo corrigido pela inflação, esse valor é menor do que Lula e Dilma gastaram em seus mandatos. Juntos, os petistas usaram mais de 107 milhões de reais dos cofres públicos em 13 anos e meio. Vamos lá, gente. Vamos começar com a nossa cientista política, que tinha vários planos para esse sabadão e está aqui comigo, fazendo parte, conosco, né? Alegrando nossa cientista política, minha amiga Deise Siocari. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar sobre os cartões corporativos, então. Eles começaram no período do Fernando Henrique Cardoso e, para quem não lembra, já em 2008 teve uma CPI. Eu trabalhei nessa CPI e ela não deu em nada. Investigaram. Aliás, CPI no Brasil nunca dá em nada, né? É mais holofote para os parlamentares. Nunca dá em nada, né? A CPI, né? É muito mais um holofote para os parlamentares aparecer do que qualquer outra coisa. Mas aí eu sempre faço uma revisão histórica para a gente entender o que acontece no Brasil, né? Antes de falar especificamente desses dois governos. Também não quero me alongar muito. Mas, gente, a história da corrupção no Brasil, do jeitinho, ela é desde o período colonial. Só para vocês terem uma ideia, contar um caos aqui, mas no século XVI existia uma fábula, corria a boca pequena, que era melhor ser assaltado em alto mar por piratas do que aportar no Brasil. Porque chegava aqui no Brasil, tu era assaltado, pior ainda. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Então, percebam como isso é histórico e não é uma invenção, é conteúdo de ciência política. E aí tem algumas peculiaridades da nossa política. O Mendes Sá, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, em 1558, já foi investigado por enriquecimento ilícito. Então, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, né? O que a gente vê agora? Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi quem criou o cartão corporativo, já foi investigado numa CPI por causa dos gastos com o cartão, e aí veio o governo Lula e gastou, e aí não difere muito do modus operandi, né? Gastou com aluguel de carro, com hotéis de luxo. Teve a história da tapioca, que eu não sei se todo mundo lembra, mas teve... Não, a galera lembra da mandioca. Teve a tapioca. Teve a tapioca antes, com o ministro do esporte, se eu não me engano, Orlando Silva. Orlando Silva. E, claro, né, das canetas Montblanc, porque todo mundo precisa de uma caneta Montblanc para assinar um papelzinho, né? Então, existe esse gasto excessivo com o cartão corporativo desde que o Brasil é Brasil. Não necessariamente com o mesmo nome, mas percebam como a corrupção ela é endêmica e ela é inerente à nossa política. Então, eu sempre falo assim, antes de apontar o dedo, olha um pouquinho para a tua sala o que tu está fazendo, porque a corrupção ela é histórica no Brasil. Isso é uma das coisas que mais me assustam. Felipe Monteiro, você acha que foi um tiro no pé do Lula, dizendo assim, ou do governo, né? Em querer abrir essa caixa de Pandora, né? E antes que era um silêncio de 100 anos, aí de repente ele decidiu abrir e ele está vendo que de repente não era o que ele imaginou. Eu posso dizer que o tiro saiu pela culatra? Eu acho que não. Eu acho que na República a regra tem que ser a transparência, a regra tem que ser a publicidade. É estranho realmente sigilo em gastos do cartão corporativo. Isso não pode acontecer. E eu acho que o Lula realmente acertou em divulgar os gastos do Bolsonaro com o cartão corporativo, sim, não é? E a gente tem que parar com esse negócio. Uma coisa que me incomoda muito, sempre que eu tenho algum problema, a gente gosta de comparar um problema que está acontecendo com o governo com os governos anteriores, né?
Quem gastou mais? Quem gastou menos cartão corporativo? Né? Mas isso começou com o Lula. Então, o discurso do Lula, se tem uma pessoa que foi comparatista aqui, foi ele desde o início. Isso é errado. E ele compara com o primeiro ano de governo dele. Ele não compara com os últimos anos, não compara com o governo Dilma, ele compara lá quando ele pegou em 2003 o país. Só fazendo um paralelo aqui, me desculpa, tá, por te interromper. Não, exatamente isso, assim, mas essa comparação é esdrúxula, é ridícula, né? A gente tem que aproveitar esse momento, esse marco, né, do cartão corporativo e discutir de forma séria como é que deve ser usado o cartão corporativo de presidente da República. Eu vi aqui na divulgação dos gastos do Bolsonaro, o Bolsonaro gastou R$1.200.000 nas férias dele, gastou com bolo. O Lula gastou, como bem disse no governo Lula, né, o ministro Orlando Silva, gastou comprando tapioca. Então a gente tem que discutir sério, a gente tem que começar a discutir instituições aqui no Brasil. Né? O que a gente quer com o Brasil? O que a gente quer? Qual o limite de uso de cartão corporativo de agente público? Como é que tem que ter fiscalização do cartão corporativo para evitar dano ao erário? A gente tem que discutir as questões mais profundas. A gente tem que parar com essa picuinha de ficar comparando quem é o menos pior. Lula, Bolsonaro, PT ou outro partido. Então tem que aproveitar esse momento e discutir de forma séria a questão. Eu quero ouvir um advogado que eu quero perguntar algumas coisas sobre se é lícito, se não é lícito, porque a gente vive a lei da transparência. A lei da transparência não deveria ser aplicada, não há necessidade, porque eu concordo com o Felipe nisso, tá? Não deveria ter essa necessidade de ter um sigilo. Por que esse sigilo? Rodolfo, na verdade eu digo que a gente vive no país com algumas premissas de hipocrisia. Isso serve para cartão corporativo, serve para residência oficial, para uma série de coisas que a gente discute. E aí eu faço um paralelo. Tem gente que defende, porque mandatário não tem que ter uma residência oficial. Faz o quê? Mora num prédio com seus vizinhos? Quem é atingido não é o mandatário com as pessoas fazendo protesto, é toda a vizinhança. Sim. E a segurança, se alguém resolve fazer um atentado, um ataque àquele agente público. Então eu estou trazendo essa comparação para dizer que algumas coisas são adotadas como previdência, não apenas para proteger só quem utiliza o imóvel público ou quem utiliza o cartão. Aquilo é adotado porque existe um estudo, alguém criou aquilo para que aquilo trouxesse uma segurança para o agente público, para quem está em volta, para a própria sociedade. Então quando a gente pega informação de cartão corporativo, e a gente fica especulando. E por que eu digo especulação? Qual é a ilicitude? A ponte. Se é ilícito, alguém vai responder por isso. Mas eu acho que a prioridade não era padaria, era sorveteria, não era sorveteria, era restaurante, não era manicure, era cabeleireiro. Peraí, o que você acha é o seu gosto. Provavelmente você votou em quem você achava que tinha que gastar do jeito que você acredita. Para mim não interessa saber o que você acha. Minha pergunta é ilícito? Se é ilícito, tem que ser encaminhado para quem de direito para apurar. O resto é gosto, é achismo, é política, é discurso político. Fofoca. Então, aponte-se o que é ilícito. Se é ilícito e comprovado, as pessoas vão responder por isso. E ainda assim, alguns gastos, eu particularmente entendo que deveria haver uma cota, sim, que mediante devida justificativa, devesse ficar ali de forma restrita. Porque vamos dizer que o presidente, na tomada de decisão de um chefe de Estado, nós não estamos falando de um cargo de chefe de governo, é um ministro, é um assessor, não. Nós estamos falando de um chefe de Estado, que por vezes toma uma decisão que está em risco toda a nação. Nos Estados Unidos, o que o presidente da República define a portas fechadas lá no Salão Branco da Casa Branca, ou no QG lá que ele toma as decisões militares, não sai dali por anos. Então a gente tem que entender que algumas questões são decisões de chefe de Estado. Entender qual é o tamanho da responsabilidade de decisão de chefe de Estado. E naquela parcela, para aquilo, também não acho que deva banalizar, naquela parcela e naquilo pode sim haver uma certa restrição maior e um sigilo que possa ser imposto. Agora, o sigilo também não pode ser utilizado para tudo e para todos, que aí acaba perdendo um pouco a credibilidade e fica banalizado. E a análise de gastos também tem que ser feita de forma objetiva, senão a gente fica aqui especulando porque gastou gasto disso, daquilo, e tem um gasto que era sabido desde sempre. Quando começou o período da Covid, lá na China, com muitos brasileiros lá presos que não conseguiam vir, se a gente se recordar, foi mandado avião retirar essas pessoas de lá depois de muito apelo de alguns brasileiros e seus familiares. Isso tudo, por exemplo, foi passado no cartão corporativo porque não tinha dotação específica, tinha que fazer isso de forma rápida. Ninguém está repartindo aí, por exemplo. Então, não estou defendendo nem sim nem que não, porque eu não vi os gastos um a um para dizer claramente que não tem nenhum que possa ser questionado ou que alguns tenham ali ilegalidade. O que eu quero dizer é, isso tem que ser feito com critério, com objetividade e sem hipocrisia. Eu sei que eu tinha planejado uma coisa aqui, de chamar um de cada vez, mas como a gente é de quebrada,
eu vou ter um lero-lero com você já. Porque ela fez uma anotação aqui e ela tá assim, ó. E se tem uma coisa que eu não consigo ver, é uma loira com o dedo levantado falando, me chama aqui, professor. Então vamos lá. Eu até prefiro que ela vá primeiro, porque... Porque a nossa questão aqui depois você vai entender. Não, desculpa, Negão, mas eu só quero fazer uma ressalva aqui. O Felipe falou, e eu concordo com ele, que às vezes essas comparações, elas acabam sendo excessivas. Mas a gente tem que comparar... Opa, tenho mais? Divide essa tela pra mim. A gente tem o primeiro embate desse sábado. Não, mas... Divide a tela. Você colocou mais, tem uma vírgula aí. Não, eu tô achando que o Felipe ia brigar com alguém ele hoje, mas veio dos... Olha de quem veio, Bissoli. Olha de quem veio, Você Bissoli. quer brigar comigo aqui? Eu vou falar, nesse programa tem uma técnica. Chama-se técnica de roubar a câmera. Quando você diverge, abre a câmera pra você, vai Por favor, Felipe, tá na minha direção aqui, ó. Divide essa tela pra mim, por favor, entre Bissoli e Dercy Ocari. Vamos puxar a polêmica aqui dentro. Vamos lá. Não, mas por que eu falo das Não, divide com o Negão. Divide com o Negão. Olha a direção. Não é a vez do Negão. O Rodolfo tirou a vez do Negão, a câmera tá repondo. Você vê que quem manda são eles, né, velho? Vamos lá. Não, mas, gente, sabe por que eu acho que tem que fazer algumas comparações? Eu concordo com o Felipe quando ele diz que algumas coisas são excessivas. Mas, por exemplo, quando a gente fala de política, muitas coisas são esquecidas. Então, tem aquela brincadeirinha que a gente fala sempre, né? Tudo já foi dito uma vez, mas como todo mundo esquece, a gente tem que repetir. Então, tá falando de Bolsonaro, mas o Lula. Mas o Lula, porque são presidentes, são ex-presidentes que tiveram uma importância histórica e política. Então, a gente tem que fazer comparação. Aí, agora, vamos dividir a tela, então, com o Bissoli. Aí o Bissoli falou que tudo bem que em certa medida o cartão corporativo tem que ter um sigilo por causa de alguns gastos de chefe de Estado. E eu concordo, tá tudo bem, mas existe um ponto no meio disso. Ética. Então, por exemplo, assim, não tem problema, se a gente fosse um país sério, podia colocar o cartão corporativo no sigilo, porque a gente ia confiar que eles estariam gastando somente com coisas de chefes de Estado. Mas aí tu pegar o cartão corporativo e ver que tem tapioca, que tem pet shop, que tem decoração de festa, aí não dá, sabe? Aí falta para os expoentes políticos o princípio da ética, que não está na licitude do direito, mas está no princípio moral, né? Perfeito, princípio moral. Bom, eu quero trazer um exemplo aqui, bem para você em casa entender mais ou menos como é que funciona a cabeça de quem votou nessas pessoas, tá bom? Aí indifere de ser direita e esquerda, porque a gente tá vendo que é um problema, ele surgiu de ambos os lados, perfeito? Imagina que a pessoa, ela tem um comércio, e lá na minha quebrada é muito comum ter tabacaria, não sei se lá na sua tem tabacaria, mas lá... Eu chamo de o câncer da quebrada, uma tabacaria. O câncer, aí você se responsabiliza por isso. Não, eu não gosto de tabacaria. Tudo bem. Você não gosta não, cara? Não, eu fico triste cada vez que abre uma. Tá vendo? Mas fato é que essas pessoas, talvez, pelo mínimo de informação que elas tenham, o sonho dela é abrir alguma coisa na quebrada, um boteco. A música dos Nacionais já falava lá atrás que o sonho da quebrada, que o sonho do cara na quebrada é abrir um boteco. Hoje, ele abre uma tabacaria. É que assim, eu só estou dando esse exemplo, tá? Vamos supor que essa tabacaria comece a faturar ali de uma forma significativa e ele sai do meio e vai para outro, se enquadra em outro imposto. De repente, ele soube que ele pode ir no banco, com o CNPJ dele, ele consegue um cartão corporativo. Ok? Ele não tem educação financeira nenhuma. Mas através de outras pessoas, ele descobriu que ele pode ter um cartão corporativo. Ele pega esse cartão corporativo com limite mínimo de R$15 mil. Vou colocar esdrúxulo, lembra que é um exemplo, tá? Ele pega esse cartão, como ele não tem uma referência financeira, ele não foi educado dessa forma, e de repente, quem tem que ensinar não ensina, que são os políticos, eles não têm o papel de professor, mas têm papel de exemplo, tem que dar o exemplo. O que essas pessoas fazem? Pega esse cartão corporativo e começa a fazer compra do mercado para casa, pagar pneu do carro que não sei o que lá, ir no shopping com a criança. Um cartão corporativo... O cartão é da empresa. E o cartão é da empresa. Eu estou trazendo para uma realidade brutal e cruel da nossa sociedade, tá? E o que se espera de um presidente? E aí eu estou falando de quem ocupou o executivo no ano passado e quem está ocupando o executivo nesse ano. Porque nós tivemos péssimos exemplos lá atrás. É mais ou menos assim a sua cabeça? Porque eu sei que você vem de quebrada e você vê essa realidade lá também, não vê? Quando você vê um presidente agindo dessa forma, comprando tapioca, comprando bolo, como o Felipe trouxe aqui, todas as outras coisas que são benéficas, elas passam a não ter o mesmo peso. O que eu tô vendo bastante é a briga inútil.
como o próprio Felipe falou aqui, mas o Lula gastou tanto, o Bolsonaro gastou tanto. Eu já sou um pouco mais radical. Recentemente eu até participei de um debate onde eu sou a favor da extinção do cartão corporativo, e aí eu até fui alertado de, pô, negão, tem certas coisas que precisam ser resolvidas rápidas, então o cartão corporativo faz sentido. Mas, gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui, ó. Primeiro mandato do Lula, 59 milhões de reais, ele gastou em 4 anos. Segundo mandato, 47 milhões. Aí entra a Dilma, gastou 10 milhões, gastou 40 na primeira, depois ela gastou 10 milhões, Temer gastou 15, ou seja, Temer e Dilma até economizaram, foram os que mais economizaram nessa brincadeira. Bolsonaro gastou 27. Porque a Dilma só teve meio tempo do segundo mandato. E o Temer só cobriu o buraco. Juntou os dois nesse meio tempo, nesse mandato, eles acabaram até economizando mais. Mas no final das contas, gente, são certas coisas que não dá. Beleza, é o chefe de Estado. Eu já discordo do Alexandre na questão do... Aliás, no caso do presidente, eu até concordo que o presidente, por mandar na nação inteira, ele tem que ter a casa dele ali separada e tal. Mas o governador, por mim, ele moraria na própria casa dele, que ele pagasse. Eu não acho legal que a gente tenha que pagar o lar dele também. Eu não acho legal que a gente tenha essa briga de quem pagou mais e quem pagou menos. Muito pior do que essa briga, porque pelo menos se eu brigo assim, a Deise não, que ela é cientista política, ela tá acima da gente aqui. Mas, por exemplo, eu, Alexandre, Rodolfo, Felipe, tudo bem, mas o que a gente está vendo são os parlamentares tuiteiros, e agora a nova moda, antes os parlamentares tuiteiros estavam mais à direita. A gente quase não ouvia os parlamentares de esquerda no Twitter, em rede social e tal. Agora já começou o ano com eles fazendo o papel de youtubers, de comentaristas políticos, mostrando, olha só o que o seu presidente gastou, olha só o que o outro presidente gastou, nossa, o Bolsonaro gastou menos. São 27 milhões, irmão. Mas ele trouxe o pessoal lá da China. Tá, beleza. Mas teve não sei o quê. Ainda assim, certas coisas, eu acho que, sei lá, deveria ter um teto, ou deveria ter uma maior transparência. Certas coisas você não pode colocar no sigilo, a não ser que seja uma coisa que seja, sei lá, de segurança nacional. Aí sim, aí eu sou até a favor de colocar no sigilo. Agora, precisa entrar o outro e fica aquela coisa, meio que uma falta de respeito. Não é? Fica um clima estranho. Se eu for eleito, eu vou abrir o seu sigilo. Então, para que tem um sigilo? O próximo presidente, ele abrindo o sigilo do antecessor dele, para mim isso é uma falta de respeito. Mesmo que, fica legal a gente saber no que ele gastou e tal, mas assim, eu sei o do Lula, e até onde eu sei, o Lula não abriu o próprio sigilo, mas eu sei quanto ele gastou, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio e começar a cobrar dos nossos parlamentares. Falar, irmão, dá a hora que você quer mostrar pra gente o que o outro gastou e tal, mas e aí? Qual o seu papel? Porque você está ganhando 30 conto por mês, 30 mil reais por mês, para fazer o papel de youtuber, para fazer o papel de comentarista político na sua rede social. Eu quero saber como você vai resolver isso. Você vai colocar um teto no cartão corporativo, que já seria legal? Você vai tirar certos assuntos do cartão corporativo e vai colocar para o presidente... precisou... Vamos pegar o exemplo do pessoal que estava lá em Wuhan. Precisou pegar o avião tal para trazer todo mundo. Sinceramente, não tinha como o presidente fazer um papel... se não houvesse a solução do cartão corporativo, algo de urgência, eu tenho certeza que os parlamentares não seriam contra. Eu não consigo enxergar um parlamentar de esquerda dizendo, não, tu vai ficar em Wuhan. Tem alguns pontos assim que eu acho que volta para a conversa do início do programa aqui, é o princípio ético. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, eu fiquei 4 anos fazendo doutorado, eu precisava fazer pesquisa de campo e eu tinha uma bolsa que me financiava. Então, em algumas vezes, a gente ganhava as diárias, né, para poder viajar e fazer pesquisas. Eu poderia muito bem ficar num hotel sozinha lá, porque eu tinha uma verba para gastar com isso. Mas a gente dividia o mesmo quarto entre 4, 5 pesquisadoras para poder viajar, fazer as pesquisas e economizar, porque a gente tinha o entendimento de que aquele dinheiro não era nosso. Mas aí é um pouco até de inocência. Eu sempre acho que o negão vê as coisas um pouco poéticas. Mas não tem como a gente propor para um congresso que está completamente viciado. E aí, quando eu contei a historinha aqui do Mendes Sá, de 1558, que foi investigado por Henrique
enriquecimento ilícito, é porque isso está nas entranhas da nossa política. 1528? 1558. 1558 já tinha o governador-geral sendo investigado por enriquecimento ilícito. Então, é uma coisa muito difícil de mudar na política brasileira. Precisaria de um princípio ético que a gente não tem. Eu trabalhei 10 anos em Brasília e eu nunca vi nenhum parlamentar recusar 13º salário, auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio isso, auxílio aquilo. Os apartamentos são gigantescos, mas alguns deles ainda tinham apartamento e moravam num hotel lá em Brasília com auxílio moradia. E, para não mentir, eu vi um parlamentar recusando isso, que se chamava Antônio Regufe, está completamente fora da política, e os outros parlamentares ainda diziam que ele era demagogo. Então é muito difícil tu mudar um país que tem na sua história mas falta para de ser ética. justo, Deise, hoje a gente tem os do Novo. Hoje a gente tem os do Novo, que os do Novo já não pegam, certo? Não, mas Os do Novo já não fazem isso. Bem, não, mas a porque questão é por que eu quero regra do levantar aqui- partido. Exato. Entendeu? Aí eu quero levantar... Fala, Felipe. Não, só para complementar aqui o que a Deise falou, que eu acho importante, eu acho que o processo civilizatório, ele é contínuo, né? A democracia é um aprendizado constante, né? A lei de acesso à informação, que colocou os sigilos, né, em atos do presidente, era de 2011, né? E ela fala até 100 anos. Aí o que acontece? Os presidentes, eles banalizam. Todos os documentos têm uma importância igual e dão sigilo de 100 anos para todos os documentos, como se todos os documentos tivessem o mesmo nível de importância, né? Então, está aprendendo a viver em civilização, está aprendendo Você quer dizer que a isso é algo amadurecer. novo? É algo novo, é algo recente. Assim, a nossa democracia é recente também, né? Sim. Está aprendendo a viver em democracia, viver em sociedade ainda, né? A própria cobrança em cima deles é recente. Se a gente pensar bem, a coisa de 6 anos atrás, você não viu uma cobrança em cima de um... Você não via parlamentar dando satisfação. A não ser que um repórter chegasse e fosse muito enfático com ele não dava satisfação. O parlamentar entrava, 4 anos depois, ele estava lá pedindo seu voto de novo e dizendo uma coisa ou outra que ele fez. Mas o que seria interessante, uma opinião de cada um aqui, tá? Porque nós temos o cartão corporativo, nós temos os gastos, ok? De quem é a responsabilidade dos gastos, afinal? Porque a gente falamos agora, vocês citaram aqui o povo da China, que foi pago essas passagens, esse transfer para o Brasil, essa viagem para o Brasil, com um cartão corporativo. Por que teve que se usar o cartão corporativo? Não existia outra forma de trazer essas pessoas para cá? Por que pagou o bolo com o cartão corporativo? Por que pagou a tapioca com o cartão corporativo? Não existe uma lei, não existe nada que proíbe, não existe um teto, não existe uma prerrogativa. Fala, olha, gente, o cartão corporativo só é feito para o presidente, que o presidente não pode colocar a mão no bolso dele e pagar do salário dele. Então existe um cartão corporativo aqui para pagar outras coisas. Existe isso, Bissoli, perante a lei? Na verdade, o que a gente tem, ao tentar se buscar na administração pública, trazer mais transparência, garantia de melhores preços, de uma série de coisas, uma série de normas instituídas quando a gente fala em compras e aquisições. O problema é que muitas dessas normas são bonitas na teoria. Quando a gente senta, alguém concebe, traz. Quem já participou de administração pública, que já trabalhou na administração pública, sabe que muitas decisões precisam ser tomadas em cima da hora. E não por falta de planejamento. Eu concordo que existam aquelas decisões que a falta de planejamento ou previsibilidade levaram à urgência e aquilo tem que ser responsabilizado o agente público que não planejou. Mas existem as que são de urgência. E essas, se você não identificar um caminho para que as despesas possam ser feitas, elas não podem. Então, quando você se depara com uma situação de urgência, de emergência, que o gasto é lícito, que é do interesse público, que se justifica e que depois você possa prestar contas disso, você pode ter mecanismo de utilização para isso. O problema é, e aí me parece que seria de fácil solução, como a Deise muito traz aqui a reflexão a respeito da moralidade dos gastos, seria, ainda que tenha que se fazer o gasto de urgência, superando questões de licitação, de orçamentos e tudo mais, que depois fosse feito um processo de prestação de contas para que você pudesse verificar se aquilo realmente teve ou não a licitude, a urgência justificada e tudo mais. Então, existem mecanismos de gastos rápidos, são necessários para que se utilizem em momentos de necessidade. Agora, como isso é fiscalizado depois e o regramento que se dá para a prestação de contas, aí é uma coisa que tem que se impor. Não pode se colocar urgência como uma justificativa de não prestação de contas não pode disso. Ter o sigilo. Pra gente poder já cobrar. Não, pode ter o sigilo. É o que eu disse. O sigilo, quando eu defendi, em alguma proporção, deve haver limite e deve haver uma comissão
talvez uma comissão... É que nesse caso está colocando sigilo em tudo. Que ajude a colocar. Que nem o Felipe falou. Por que eu digo isso? Porque realmente, vamos supor, sei lá, um exemplo muito hipotético, mas muito hipotético, o presidente está numa viagem internacional, em qualquer conferência aí de economia do mundo, alguma coisa assim, e ocorra um impasse lá, algum problema que possa gerar uma situação de mudança de hotel, porque descobriu que tinha um terrorista... E aí ele usa o cartão corporativo. E ele tem que usar. Às vezes ele não pode justificar, olha, existe uma apuração sendo feita, uma investigação internacional, ele não pode dizer, tinha um terrorista no meu prédio, eu precisei mudar as pressas e pagar do cartão corporativo. É um exemplo hipotético, até muito difícil de acontecer, mas é um exemplo que talvez essa informação precisa ser revestida de sigilo. Aí o presidente, não sozinho, com uma comissão criada para isso, de pessoas da confiança da presidência, avalia e coloca um sigilo, não de 100 anos, talvez de 10, 20, 30 anos, que seja o prazo. Eu tenho a solução, Bissoli. Eu gostei da sua narrativa, mas eu tenho a solução. Cara, desde que o mundo é mundo, existe o reembolso da nota. Cadê o reembolso da nota? Não precisa o presidente da República pegar o cartão corporativo dele para comprar um bolo pro sobrinho dele ou pagar o hotel. Faz assim, olha, eu vou pagar essa conta aqui, passa no meu cartão aqui, eu preciso da nota, por favor. E leva lá pro RH, pro financeiro e fala, eu gastei aqui, a nota tá aqui, ó. Simples. Usar o cartão corporativo vai dar pano pra manga, é dar munição pro opositor, seja ele esquerdista, seja ele de direita. Não tem que usar. Mas isso é gasto pequeno e os gastos grandes. Aí é que tá. Aí é que tá. O exemplo do Alexandre é um gasto grande. E a compra de tem uma comitiva 250 toneladas de pão de queijo, qual é o nome do negócio? De tapioca? Tapioca. Tá vendo? E quantos bolos? Gente, olha... Isso ainda vai render muitos frutos ainda e a gente vai ver, vamos assistir as cenas dos próximos capítulos dessa guerra entre os tuiteiros, entre os... O que você falou que eles são? Os deputados tuiteiros. Não, mas os influencers da política. Mas sabe qual a parte boa? Pelo menos hoje em dia, quando um deputado... Isso eu tô vendo e tô ficando muito feliz com isso, porque... Agora, com a mudança de governo, o que eu tô vendo é muito o deputado ir lá e fazer o tweet dele como se ele fosse um repórter, e aí o seguidor, tanto o que votou quanto o que não votou, escreve embaixo assim, tá, mas e aí? Porque o tá, mas e aí é o que você nos informou, legal. E o que você vai fazer? Isso é muito bom. Mas tá acontecendo isso não só na política, porque nós temos aqui vários influencers na área, por exemplo, de fitness, que nunca frequentou uma faculdade de educação física e está passando treino para você que está na sua casa agora. A pessoa que nunca frequentou uma faculdade de nutrição esportiva, nunca frequentou uma faculdade de nutrição e está te passando dieta. Olha aí, ó. Então você está reclamando do político que está tuitando, feito um repórter? Faça essa reflexão. Bom, senhoras e senhores, já que nós estamos falando do executivo, o presidente Lula criticou o mercado financeiro por chamar de abre aspas, hein? Chamar de gastos, fecha aspas, o investimento em áreas da saúde e educação. Segundo ele, o mercado não tem sensibilidade nem humanismo. Essas são falas dele, tá? Então, abre aspas nisso de novo, que eu vou ler de novo, TP. Coloca pra mim, por gentileza, porque isso é muito sério, tá? Não são falas aqui da nossa redação, nossa direção, tá? Segundo ele, o mercado não tem sensibilidade e nem humanismo. Aí eu fecho aspas. O presidente ainda fez críticas diretas à Federação Brasileira de Bancos por nada fazer em relação à desigualdade social. Felipe, eu vou deixar você começar essa pauta, porque desde que o Lula fala algo sobre mercado e sobre economia, nós temos uma queda violenta em bolsa, nós temos um mercado muito agitado. Parece um mar em fúria aqui. Que ele fala isso, cara? Será que falta um pouco de bom senso quando ele fala isso, ou de fato ele tem bom senso ao falar isso? O Lula é um presidente que gosta de falar, né? É impressionante, né? Ele gosta de falar muito, ele gosta de fazer aquelas metáforas dele, e isso mexe e sensibiliza o mercado a todo momento. Agora, o que me causa estranheza nesse depoimento do Lula, desse comentário do Lula, é a importância que ele dá ao mercado, né? Falando até que o mercado
e até dá uma certa humanidade ao mercado. O mercado é insensível. É um ser. O mercado é um ser, né? O mercado é um ser inanimado. O mercado que é o tem mercado? CEP próprio, né? O que é o mercado? Ninguém sabe o que é o mercado. O que é o mercado? Ninguém sabe o que é o mercado. Então o Lula tem que começar... É o Walter Mercado. Liga já. Quem sabe? É impressionante. O Lula ele se apega a algumas pequenez, né? Que eu acho impressionante, né? No começo de mandato, ele está começando agora a bater com um ser inanimado, querendo que ele seja um ser humano, né? O mercado. É um absurdo o Lula perder tempo com isso, né? E uma mentira também, né? A gente pode até criticar os bancos de várias formas, né? Mas todos os bancos têm fundação e todos os bancos investem também no social, né? Então, essa forma de Lula generalizar completamente todos os assuntos também é completamente equivocada, né? É mais uma questão equivocada. Agora, como o Lula fala bastante, as pessoas que especulam esperam ele falar para especular no mercado e ganhar dinheiro com a fala dele, né? Impressionante. Eu lembro do amigo meu que ganhou muito dinheiro na época esqueci o nome da empresa pública, quando ele falou que ia levar a empresa pública e usar a empresa pública para levar internet para o Brasil todo, né? Aí o meu amigo colocou dinheiro na empresa pública, a ação aumentou. Jogada de mercado. E mercado. Lula fala muito e dá margem para o mercado mexer de acordo com a fala dele. É isso mesmo, Bissoli? Você acha que essas falas do Lula nada mais são do que palavras ao léu? São típicas falas de populistas, né? Você acha o inimigo comum, de preferência alguém que não exista para não poder revidar o que você está falando, senão vai estar respondendo para você no dia seguinte, numa entrevista ou em um programa como o nosso aqui. Então ele elege o mercado, que é aquela questão, é a classe dominante, nós aqui, operários, o povo, que depende da boa vontade do patrão, que não paga o salário e por aí vai. Então isso já é conhecido, é uma tática não só dele, do PT, do governo Dilma também, cria-se essa retórica, só que é muito bonito o discurso, né? Porque na prática, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos petistas. Se você pegar o lucro dos bancos nos governos petistas, dava para dar aumento do salário mínimo para todo mundo, dava para manter aí o auxílio emergencial acima do limite que se buscava sem quebrar teto de gastos e por aí vai. Você vê, inclusive, recentemente, né, o Mansueto Almeida, que é um personagem muito respeitado no meio público em matéria de economia e tudo mais, que veio ontem, quando deram declarações aí de previsões ruins em relação ao programa de ontem, lá a gente falava no Linha de Frente da previsão do Itaú, de avisar os seus acionistas que o cenário não era bom, e aí o Mansueto vai lá e faz um deixa disso, que a perspectiva é boa e tudo mais. Quentes. Só que a gente esquece que o Mansueto não está mais lá no governo lotado, ele está onde? Hoje ele é alto executivo do BTG Pactual, do seu André Esteves. Ou seja, então eu estou trazendo isso porque ele está com uma visão de mercado privado tentando trazer um contraponto. Então o que existe? Enquanto uns bancos perdem, outros ganham, e essa é a regra de mercado. Então quando a gente fala mercado, são pessoas querendo ganhar dinheiro cada vez mais, acertando nas suas estratégias e fazendo o seu jogo para poder o dinheiro render mais. É isso. E todos nós somos sempre vítimas disso. Por quê? Porque fica um jogo de um com o outro e, na verdade, lá no fundo, muitos deles, não estou dizendo todos, acabam se falando e todo mundo ganhando junto. Perfeito. Negão. Você vê que eu olhei aqui, joguei ali, eu sempre faço isso. Porque eu sei que aqui vai vir toda uma oratória elegante. Mas, Negão, você acha que esse discurso do Lula em relação ao mercado é mais uma vez o nós contra eles, e mais uma vez é um tiro no pé quando ele fala... Você não usou essas palavras, tá? Mas quando você fala que ele falou demais, Felipe, eu acho que é mais uma vez um tiro no pé. Você acha que esse é o discurso do nós contra eles de novo? Eu não vejo como um tiro no pé uma coisa que você planeja. Eu concordo tanto com o Felipe quanto com o Alexandre que, primeiro, que o mercado, do jeito que o Lula pinta, parece que é um ser, né? O mercado é tudo. Tiro no pé. Ele fala de uma coisa sem saber. Ele tá falando de uma coisa que vai voltar contra ele. Então, mas o Lula tem a manha da oratória. O Lula pode falar qualquer coisa, ele pode dar uma receita de doce de jiló que você vai olhar como se ele estivesse falando como que vai ser a... Vai achar que o gosto é doce. Entendeu? Ele tem a manha da oratória. Eu brinco muito em cima desse negócio, só que assim, ele falar do mercado e o mercado subir ou descer, para mim o mercado está do lado do Lula, o mercado ajudou a eleger o Lula. Os bancos ganharam, como o próprio Alexandre falou, isso é notório. O Ciro Gomes encheu o saco de tanto falar isso. O quanto que os bancos ganharam com o Lula. E aí é fácil para ele também falar assim, o banco tem que fazer mais pelo social, mas o presidente da República é ele.
Ele é que tem que começar a fazer alguma coisa para mim, se ele abaixasse algum imposto, ele já estaria fazendo muito pelo social, muito mais do que querer abrir algum novo programa social. Para mim, baixou imposto, fez com movimentasse tirasse um pouco da forca que existe hoje nas indústrias, ele já estaria fazendo muito pelo social. Mas o Lula prefere ficar com essa discussão, porque quando você tem essa discussão, não vão se cobrar outras coisas dele. Então, é uma boa estratégia, é uma estratégia antiga e ele vai continuar fazendo. Afinal de contas, o mercado é malvadão, quando, na verdade, o mercado é todo mundo que trabalha. E é que o pessoal pinta o mercado, às vezes, como se fosse, sei lá, meia dúzia de cara branco e gordo, entendeu? Com uma mesa farta de guloseimas, tirando todo o seu dinheiro. Não, mas que é assim que os caras pintam o mercado. E o mercado não é isso. O mercado é todo mundo. Tem um cara numa empresa muito grande, mas ele precisa de um cara lá embaixo vendendo. Vamos dar um exemplo aqui para você que está no trem agora, assistindo a gente, voltando do trabalho, certo? No trem. Sabe esse cara que está passando... às quase 3 horas da tarde. Isso, você sabe esse cara... Esse cara que acabou... Quase 3 horas da tarde, ela tá no trem agora. Que vida, meu amigo. Voltando do trabalho, sabe esse cara que acabou de passar por você com chocolate, com amendoim vendendo? Eu adorava ele não fabricou. Ele não fabricou. Lembro. Se vende até hoje. Moranguete. Eu morava em Itaquaquecetuba, eu pegava o trem aqui, cara, olha lá, Moranguete, 10 é R$1, 10 é R$1. Um é 10, 10 é R$1. Eu tinha um rosto cheio de espinha, porque aquilo era uma gordura só. Eu amava isso, pra esse cara tá vendendo esse Moranguete ali, entendeu? Aquela aliás, empresa grandona precisa deles. Clean, Moranguete, tá fazendo propaganda aqui. Moranguete, hein? Olha o físico agora. Então, você que comeu muito Moranguete, ou você que tá abusando hoje, é possível chegar lá. Olha o Rodolfo aqui. O mercado agora você acabou de vender uma caixa de Moranguete. Não é? Existe um mercado especulador? Existe. Esse mercado ama quando o Lula ou o Bolsonaro, quando falam qualquer coisa, eles amam isso daí. Eles amam essa coisa de subir e descer, porque é os caras que ganham dia sim, dia também. Mas a maior parcela do mercado, ela vive muito mais de colocar o dinheiro hoje e ver esse dinheiro daqui 6, 7, 8, 1 ano, 8 meses, 1 ano, do que esses que estão ali querendo o sobe e desce, querendo a bolsa caiu hoje, a bolsa subiu amanhã. Vai sempre ter isso daí. E o mercado é muito mais que isso. Mas para o político, isso não é só o Lula. Isso são todos. Para o político é interessante fazer esse ser que o Felipe plantou aqui, que ele falou, o cara joga no mercado como se ele fosse um ser que não vai responder ele, como o próprio Alexandre falou. Então, quem é que vai debater contra ele? Ele vai falar e pronto. Como que o mercado vai... o mercado reage descendo a bolsa. Negão, não sou especialista em mercado, mas a gente escuta falar até que existe jogo, né? Aquela coisa do tipo assim, vamos criar isso, cai ação, tem um interessado, compra, depois desmistifica, desmente, sobe. É um grande jogo. A verdade é que o mercado é um grande jogo para quem sabe jogar. E a gente fica olhando aquilo, mais uma vez a palavra elogiando, e a gente tá só vendo a turma ganhar dinheiro, a gente aqui, ó. Mas é sempre bom deixar claro que o mercado é todo mundo. Todo mundo que compra e vende, você faz parte do mercado. Ele não é só essa galera que tá sentada numa mesa planejando um plano do mal, tipo todo pink o cérebro. Todo mundo é o mercado. Até o Walter. Eu dei uma de pavinata. Tá dando muito. Deise, eu escutei o Bissoli falar e o Negão falar, e eles repetiram muito a palavra banco. Banco, mercado, banco, mercado, banco, mercado. Como que reflete isso, de fato? Como que a ciência política explica essa oratória do Lula quando ele fala do mercado? E como é que a gente consegue incluir os bancos nisso? Tá, eu vou começar só fazendo um paralelo aqui com o que aconteceu. Você também comia moranguete? Nossa, eu adorava. Agora eu tô na mesma linha que tu, eu vou pro fitness. E assim como o Rodolfo tá muito bem depois de muito moranguete. Pessoal, é possível muito moranguete e depois ficar bem. Olha aí, ó. Eu comia moranguete também, eu comia moranguete. Olha, Felipe, olha o contraponto. Ele é sempre um contraponto, né? Mas então, só pra gente lembrar aqui, por exemplo, qual foi, falando do Lula de hoje, tá? Qual foi o primeiro atrito do Lula com o mercado? Foi quando durante a campanha eleitoral ele não dizia quem seria o possível ministro da Fazenda dele. Eu não sei se vocês lembram disso, ficou durante todo o período eleitoral quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o ministro da Economia, e o Lula nunca revelava. Então os atritos dele com o mercado já começaram por aí. Aí depois teve o período de transição, onde ele atacou a responsabilidade fiscal 2 vezes no período de transição, né? Falando que, deixa a responsabilidade fiscal para lá, vamos cuidar do desenvolvimento social. E aí eu volto para o primeiro mandato de Lula. O primeiro mandato dele
é sabido que ele surfou uma onda que vinha do Fernando Henrique Cardoso e ele tentou, num primeiro momento, conciliar o grande problema da esquerda no Brasil, que é responsabilidade fiscal, com desenvolvimento social. Essa é a grande questão da esquerda no Brasil. Quando veio o segundo mandato do governo Lula, ele já não conseguiu mais sustentar essa responsabilidade fiscal. Então, aquele desenvolvimento que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso e o Lula surfou ali no seu primeiro mandato, no segundo mandato já não foi mais possível. O que ele fez? Ele começou a atacar com o populismo. E aí, no populismo, a prioridade foi o desenvolvimento social e deixa a responsabilidade fiscal para lá. O que ocasionou o governo Dilma completamente com o Estado inchado, obeso, e a Dilma simplesmente disse para a responsabilidade fiscal, tchau, eu vou cuidar do desenvolvimento social, e deu no que deu. Então, o grande problema, apesar dos bancos terem sobrevivido muito bem durante os governos de esquerda, o grande problema foi que a responsabilidade fiscal, e é esse o grande atrito do Lula com o mercado, não é uma possibilidade nesses governos de esquerda. E quando a gente vê o Lula falando hoje, quando ele fala, o mercado é insensível, o mercado não tem coração, como os guris falaram aqui, como se fosse uma pessoa, é porque o Lula, lá de 2002, já tinha problema com o mercado. Então, eu sempre volto para esses pontos porque as coisas são históricas, são cíclicas. Então, hoje ele usa essa desculpa porque, de novo, ele está nesse meio termo. Aí, o que eu faço? Desenvolvimento social? Eu fui eleito com a bandeira do desenvolvimento social, mas eu não consigo satisfazer o mercado porque eu não consigo dar responsabilidade fiscal. Então, ele vem com esses discursos. Felipe, ele fala que o mercado não tem coração, mas o mercado tem consciência. Essa personificação do mercado é uma grande besteira que Lula faz, né? Fala, né? Eu discordo completamente dessa personificação. Eu sou mais do lado do negão aqui do meu lado, né? Que colocou que o mercado somos todos nós, no final das contas, né? Quem compra e vende está dentro do mercado. Agora, eu vou endereçar o que a Deise falou aqui, que eu acho importante, né? Os governos petistas, Deise, na minha opinião, nunca deixaram de lado a responsabilidade fiscal, né? O governo Lula foi um governo que conseguiu fazer, tudo bem com o boom das commodities, né, no Brasil naquela época, conseguiu fazer superávit primário recorde, conseguiu fazer arrecadação pública recorde e conseguiu também ter uma responsabilidade social também, expandir o programa Bolsa de Família, transferência de renda. Então, eu não vejo que o Lula briga com o mercado porque o mercado quer somente a responsabilidade fiscal do Lula e não quer a responsabilidade social. Hoje em dia é muito atrasado você defender responsabilidade fiscal sem desenvolvimento social de todo mundo, né? Você falou comparativismo aqui no começo da sua oratória, na outra pauta, e você está fazendo uma comparação do primeiro governo, porque é isso que você coloca pra gente, Dilma, é de novo o primeiro ano. A Dilma, vou desculpar. A Dilma acabou aquela mamata do boom das commodities, né? O Brasil não conseguia ganhar dinheiro, né? vendendo matéria-prima para fora do país, e aí ela começou a intervir em algo na economia da forma completamente desajustada, né? Interviu na energia, e aí se perdeu o governo, realmente. Aí ela acabou se atrapalhando toda ali. Mas assim, a Dilma, vamos lembrar, o ministro de Fazenda da Dilma era o Joaquim Levy, que era um cara querido pelo mercado. O pessoal idolatrava o Levy. O pessoal amava o Levy, né? O pessoal queria o Levy. O Levy, inclusive, foi nomeado presidente do BNDES pelo Bolsonaro. E esse cara foi ministro da Dilma. Mas o Levy não era fada madrinha, né? Ou seja, ele já pegou um Estado quebrado. Sim, mas a Dilma sempre andou alinhada também com o mercado também. A cauda do foguete ele pegou. Então, historicamente, dá para falar que o governo do Lula e do PT foi desajustado com o mercado. Não foi. A Dilma engoliu o Levy. Isso é mais um assunto que vai ficar aí pra gente aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Mas vamos lá, gente, continuar esse programa porque os assuntos aqui não param e a pauta tá quente. Mais de 20 entidades empresariais de Brasília se juntaram em um abaixo-assinado para contestar a medida que afastou o governador Ibanez Rocha. No documento, eles se dizem ser contrários às manifestações golpistas que aconteceram no último domingo, mas atacam a decisão. Abro aspas. Solicitamos aos poderes legislativo e judiciário que reabasteçam a gestão do governador reeleito legitimamente pelo povo do Distrito Federal. Em primeiro turno, Ibanez Rocha, fecho aspas. Cabe o afastamento do Ibanez? É jurídico isso ou foi uma decisão monocrática? Olha, foi uma decisão monocrática no primeiro momento e eu sou um crítico de decisões monocráticas, não nesse caso como advogado, e não à toa a gente teve uma mudança recente no regimento do próprio STF em relação a esse assunto, por entender que é uma crítica que há tempos no mundo jurídico se faz.
mas foi referendada pelo plenário depois do Supremo. Então, me parece que o caso era grave, teve o afastamento, teve a aprovação da maioria do plenário e ela se impôs. Agora, se isso vai levar a alguma conclusão prática ou não, nós vamos ter que entender o decorrer das investigações. A própria Procuradoria-Geral da República apresentou uma investigação em relação ao Anderson Torres e ao Ibanez. Então, o Ministério Público Federal também pediu para que seja apurado, o Procurador-Geral Augusto Aras, e o STF vai fazer a sua função. A verdade é que, diante de fatos tão grandiosos como a gente presenciou no último domingo, é algo que leva a medidas drásticas. Então, me parece que se foi exagerada ou não foi, talvez tenham elementos ali nos autos que tenham levado a isso. O juiz, quando decide, principalmente em casos sigilosos como esse, tem elementos que às vezes nós não conhecemos e que às vezes não são trazidos a público porque estrategicamente não precisam ou não deveriam se tornar públicas essas informações, porque isso poderiam atrapalhar as investigações. Então, me parece que é legítima a manifestação da sociedade civil, que busca ali restabelecimento do mandato do governador. O próprio governador Ibanez foi lá prontamente, se dispôs a fazer o depoimento antes mesmo de intimação, para tentar explicar o que aconteceu do ponto de vista dele, e me parece que caberá às autoridades, diante de todos esses fatos e com as informações que tem nos autos que nós desconhecemos, manter ou não a decisão. E aí, negão, que começo de ano complicado pro Ibanez Washington. Né? A gente achando que ele ia estar comendo picanha e tomando uma cervejinha, ele tá lá. Foi o que foi prometido. Foguete. Ele tá segurando esse foguete. Bom, o governador foi eleito em primeiro turno, ele deveria estar lá no lugar dele, mas eu concordo com o Alexandre, foi uma situação atípica. Foi uma situação que precisa de esclarecimentos. A gente está tão acostumado aqui a falar o Alexandre exagerou, o exagero do STF e tal. Mas dessa vez foi diferente, pessoal. Dessa vez, a maioria das pessoas, e estou falando das pessoas de direita, elas não concordam com o que aconteceu domingo. A gente está vendo agora os frutos que estão sendo colhidos dessa história. Eu até falei recentemente no meu programa que por causa dessa invasão, por causa dessa coisa desorganizada, culpa de alguns influencers que estavam por ali, que incentivaram o povo a do nada a querer invadir o Congresso, sendo que já deu muito errado lá no Capitólio nos Estados Unidos, por causa disso, vocês vão fazer com que o Lula, até chutei isso, tomara que eu esteja errado, mas com que o Lula seja indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Se eu falasse isso há 15 dias atrás, nego me internava, entendeu? Só que agora você tem uma imagem do pessoal invadindo o Congresso, quebrando. Ah, negão, mas foram os infiltrados. Tá, mas assim, as portas costumam estar fechadas. A partir do momento que as portas foram abertas, as pessoas entraram, e ali sempre vai ter um infiltrado? Beleza, eu concordo que possa ter um infiltrado, mas também tem os empolgados. Aquelas pessoas são pessoas que ficaram muito tempo na frente dos quartéis e, de repente, elas estavam no lugar onde todos os problemas delas se concentram. Então, você vai ter os infiltrados? Vai, mas você também vai ter os empolgados que ali dispensaram sua raiva numa porta escrito Alexandre de Moraes, numa Constituição, numa foto de um ex-presidente, e assim, num vidro e assim por diante. Só que por causa disso, agora você tem uma imagem do pessoal invadindo e uma segunda imagem do presidente da República ainda em pleno domingo, fazendo o discurso que em primeira hora não foi de conciliação, mas numa segunda hora alguém provavelmente deu um toque nele, talvez a Janja, sei lá, porque dizem que ela tem muita influência. Alguém chegou nele e falou... O era dela, hein? Alguém chegou nele e falou, irmão, se toca. Agora é a hora de... Aí depois ele veio com uma fala de conciliação e ele conseguiu uma imagem que rodou o planeta, que é a imagem dele com 27 governadores de braços dados pela democracia. Agora, olha só, quando que você ia imaginar que o Lula conseguiria essa imagem sem essa ajuda? Você entendeu? Então, tipo assim, afastar o governador por prevaricação, parece que é isso que ele está sendo acusado. Entre outros. Em primeira hora, parece até o certo. Eu não acredito que ele vá continuar, porque ele já se prontificou a aparecer. Assim como eu também não acredito que desculpa, eu esqueci o nome dele, o que está para vir. André Torres. Que é onde eu já divirjo um pouco com o Alexandre. O Alexandre acha que ele vai chegar já de algema, já com a mão assim, né? Eu já acho que ele nem vai acabar ficando preso. Mas em primeira hora é o que acontece. Foi uma medida, como o próprio Alexandre falou, uma medida enérgica. Democrática. Né? Felipe,
Acho que, só contextualizar o que eu quero te dizer, sobre a gente tem aqui uma posição, uma visão jurídica, né? Aí tem o Negão com o seu embasamento, porque pelo que ele estuda e como ele vê, a ótica do cidadão que está do outro lado do voto. E você que também, cara, é um cara que é um cientista político, um cara que ao longo da história presenciou muitas coisas. E como que você enxerga, não só os atos, tá? Porque a gente falou muito dos atos aqui, as manifestações ainda vai dar muito pano pra manga, nós vamos falar bastante sobre isso, mas sobre essa decisão. Você não acha que o STF fazendo isso não tá pegando e falar assim, olha, eu preciso colocar um culpado aqui de verdade e vamos usar você como exemplo? Porque não houve tempo hábil para investigação. A decisão talvez seja monocrática justamente por conta disso, porque ainda tem pessoas que estão presas lá, que não foram investigados ainda a fundo. Mas ele pega o Ibanez e fala, vou te usar de exemplo. Como que você enxerga isso? Bom, são dois pontos. Não sei se faz sentido, Não, faz como eu coloquei para você, tá? Faz todo sentido. Primeiro ponto é o seguinte, há uma confusão generalizada, inclusive eu estou vendo muitos juristas cometendo alguns erros, ao falar, por exemplo, que não é competência do STF afastar governador, né? Que o governador teria que ser processado e julgado pelo STJ, né? Porque o artigo da Constituição Federal fala claramente que o STJ é o foro responsável por julgar crime de responsabilidade de governador, não é? E afastamento de governador, que não é crime de responsabilidade, teria que se dar, teoricamente, pela Assembleia Legislativa, não é? Então, tudo isso, esse arcabouço jurídico assim mal estruturado, fez com que diversas pessoas entendam que a decisão do Alexandre de Moraes é uma decisão inconstitucional e ilegal. Só que o que ocorre é que há um princípio geral de direito, né, chamado contempt of court, né, que é a possibilidade das cortes constitucionais têm de se autodefender. E esse princípio está albergado, ele está claro lá no regimento do STF, dizendo que todo ato que ocorrer dentro do STF, a investigação e o processamento se dá no próprio STF. Com base nesse princípio, o Alexandre de Moraes avocou, porque o STF foi um dos poderes que foram afrontados, né, que foram violentados, né, o Alexandre de Moraes avocou ali o poder dele, né, e começou a afastar cautelamente o Ibanez, né. Esse é um ponto que é importante deixar claro. Agora, o que você colocou aqui faz todo sentido, é que, infelizmente, né, esse que é o grande problema que eu vejo, né, o conceito de Estado Democrático de Direito e de atentado ao Estado Democrático de Direito é um conceito muito aberto, né, e muito indeterminado, né? E, infelizmente, isso gera determinados exageros, determinadas arbitrariedades, né? Com certeza, diversas pessoas que estão presas, né, cautelamente, preventivamente, estão presas de forma ilegal e de forma injusta, né? Infelizmente, várias pessoas... Eu vi vídeos ali... engraçado, quando ocorreu o atentado, né, quando ocorreu o evento, né, no domingo, eu fiquei realmente espantado, eu fiquei, poxa, que absurdo, é um ato terrorista, é algo realmente pesado que eu nunca vi na minha vida. Mas quando eu fui ver as pessoas que estavam na manifestação, né, são pessoas comuns, né, são pessoas, grande parte dessas pessoas, eu não estou relativizando o evento. Isso é só você pegar no que o Negão falou. Eu não tô são pessoas que foram junto na carona do negócio, emocionou e foi. É isso. Perfeito. Eu não estou relativizando o evento, que foi grave mesmo, né? É bom deixar isso claro, foi grave mesmo. Mas quando você pega as pessoas ali, tem a lista lá que eu puxei para ver, a maioria das pessoas tem década de 70, 60, 70, né? Não dá para falar que essas pessoas são terroristas na essência, né? Então, ou seja, claro. então a arbitrariedade que está acontecendo por conta do combate ao atentado ao Estado Democrático de Direito é algo assim surreal também, né, por outro lado. Só somando um pouco no que o Felipe trouxe agora, que é uma questão técnica do início da discussão do cabimento ou não da decisão do STF, o Ibanez é advogado, muito bem conceituado, foi presidente da ordem, ele está representado por advogados de excelência, o Alberto Toron, advogado dele, é um dos melhores criminalistas do país, e não tem, em momento algum da tese deles, o que eu tomei conhecimento até agora, a discussão da ilegitimidade de quem tomou a decisão. Pelo contrário, a preocupação deles e que eles correram lá fazer o depoimento é dizer, olha, o Ibanez foi levado a erro, o Ibanez não tinha responsabilidade, não tinha como saber isso. E, em momento algum, se questiona se a decisão é legítima, ilegítima, se podia ou não podia. Então, veja que até o interessado não veio a público questionar a decisão, pelo contrário, diz que respeita, está tecnicamente fazendo sua defesa,
tentando se desvincular do que aconteceu e mostrando que não teve responsabilidade. Só para corroborar com o que o Felipe Ele está se defendendo como um inocente, não se defendendo como o juiz é o errado. Como um erro jurídico. Como um juiz é o E errado. que talvez faça sentido. Deise, esse afastamento temporário do Ibanez, você acha que colabora para essas investigações? Você acha que dá medo na sociedade? Você não acha que fazendo isso, talvez, até quem está lá, tá no poder, olha e fala, meu Deus, agora nem a gente pode também brincar aqui. Porque era assim com o povo. Foi assim com a galera que estava se manifestando, foi assim durante toda a campanha eleitoral e foi assim depois também. Causou um certo medo em todo mundo, medo que estava se manifestando. E agora o medo trocou de lado. Faz sentido para você também ou não? Eu tô com esse lance do faz sentido, né? Eu gostei disso. Olha, Rodolfo, eu acredito que, diante da gravidade do que aconteceu no domingo, o afastamento é necessário, né? E o próprio Ibanez, como meus colegas comentaram, que o próprio Ibanez está lidando com isso de uma forma muito sensata, né? Ele tem só se defendido, não tem atacado ninguém, e ele entende que esse afastamento, como governador do DF, é necessário para que a investigação possa transcorrer com mais calma. Eu queria pegar a carona do que o Negão falou aqui, que eu acho que é muito importante a gente refletir o que aconteceu no domingo. Eu não sei se todas as pessoas têm a noção do que foi, mas foi muito grave. Foram os 3 poderes da República que foram atacados. Brasília foi quebrada. Então, tudo que se possa fazer depois disso é justamente para evitar que esse tipo de fanatismo aconteça de novo. Então, qual vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer? A gente vai começar a se matar? Porque quebraram Brasília, quebraram os 3 poderes. Desde o golpe militar, isso é uma das coisas mais graves que acontece na nossa democracia. E aí eu me permito discordar um pouco dos meus colegas aqui quando falam de idosos, presos, pessoas com mais de 60, 70 anos. Eu vejo uma diferença entre essas pessoas e, por exemplo, crianças. As crianças, obviamente, elas vão na histeria e no fanatismo dos pais. Mas os idosos e essas pessoas mais velhas, eles já têm um histórico político que foi construído ao longo de toda a sua vida. Então, estavam lá, sim, por uma plena consciência. É óbvio que a gente sabe que existe, como o Negão muito bem pontuou aqui, uma empolgação. É até às vezes um efeito manada. Efeito manada, né? Então, venham lutar essa luta divina aqui comigo, essa luta também é de vocês. Existe um sentimento ali que provoca a adesão dos demais. Mas para a criança está indo junto. Agora, as pessoas mais velhas, não. O afastamento do Ibanez, ele é mais do que necessário. Ele foi reeleito em primeiro turno, é quase que uma unanimidade no DF, foi um governador com avaliações muito positivas e ele tem dado uma demonstração muito clara de entender o jogo democrático com a própria defesa dele, como o Bissoli comentou aqui. Então, é justo, é necessário para que isso não se repita mais. Esse tipo de atitude, esse tipo de gravidade do que aconteceu no domingo, ele só pode ser parado com medidas drásticas, com tolerância zero. Não, mas as crianças, elas não estavam no dia da invasão. As crianças estavam É muito nos difícil quartéis. afirmar. É muito difícil afirmar isso, Negão, com todo respeito, é muito difícil afirmar isso, porque nós não estávamos lá. E o que a gente recebe são relatos e vídeos de pessoas através de um WhatsApp. Eu acredito que... as pessoas que estavam nos QGs também foram levadas. Foram, mas é muito difícil a gente afirmar que não tinha criança no dia, porque os pais estavam levando as crianças para todos os lugares. Ok? As pessoas estão sem noção. As pessoas estão sem noção. Então é muito difícil a gente afirmar que as crianças apareceram depois. Ok? Só para deixar claro aqui, e eu preciso falar também que a Jovem Pan News repudia e é totalmente contra as invasões que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília. Nós repudiamos isso que aconteceu em Brasília. Nós não somos de acordo e não estamos de acordo com isso. Na esteira das manifestações violentas do último domingo, uma ala do governo pressiona o presidente Lula a separar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2 pastas distintas. De acordo com o portal Metrópolis, a avaliação de alguns assessores é que o ministério atual concentra muitos poderes e a separação teria ajudado o ministro Flávio Dino a dar atenção prévia a essas ameaças de atos violentos. Faz todo sentido, né? Para você, Felipe, essa separação, você acha que de fato teria ajudado o ministro? Eu acho que não. Mais uma vez, eu vejo que está discutindo perfumaria, né? O governo discutindo perfumaria, né? Claramente, essa medida, essa defesa... Discutindo perfumaria? Porque é algo que não tem substância, não tem
não tem fundamento, você não melhora a segurança pública, que é uma outra pasta. Termo da esquerda. E claramente o que a gente está vendo aí é que estão querendo queimar o Flávio Dino, ministro da Justiça. Estão querendo tirar o poder do Flávio Dino, né? Que com certeza as pessoas colocam ele como um dos culpados também pela falta de aparelhamento, por não chamar a Força Nacional de Segurança, por não tentar organizar melhor com o Ibanez a questão da segurança na hora do evento. Então, estou querendo queimar o Flávio Dino com certeza. Agora, a questão para mim fundamental é o seguinte: segurança pública, né, você implementa com projeto sério. E a esquerda, infelizmente, quando o debate é sobre segurança pública, ela se afasta. O tema de segurança pública nunca foi o tema que a esquerda gostou de debater, de conversar e de propor projeto, né? Então, está começando errado. Não vai melhorar a segurança pública, não vai evitar outros eventos como ocorreram no domingo, separando o Ministério em dois, né? Vai melhorar a segurança pública tendo um projeto sério de segurança pública. Tem que discutir como é que vai ser a integração de inteligência em relação às polícias estaduais, tem que discutir o piso básico dos policiais militares do Brasil todo, tem que discutir como dar mais independência para a Polícia Federal, tem que discutir se usa ou não usa a câmera de segurança nas roupas dos policiais, tem que discutir o equipamento das polícias em geral, Sim. Tem que discutir da melhor estrutura para as polícias, com projeto sério que você muda a segurança pública. Não discutindo perfumaria, vamos dividir o Ministério em dois para melhorar a segurança pública. Isso é balela. Essa conversa para boi dormir. Talvez seja uma desculpa, Bissoli, porque nós noticiávamos aqui ao longo da semana que a BIM sabia, teve um decreto, cadê a Força Nacional, cadê a Segurança Patrimonial, cadê a Guarda do Presidente, cadê isso, cadê aquilo, cadê não sei o que lá. Aí vem o STF, afasta o Flávio Dino. Aí agora vem essa desculpa de separar em dois, porque teria... Desculpa, o Ibanez, para separar os dois, para separar os ministérios, porque talvez teria ajudado o Ibanez. É só conversa isso? Estão querendo colocar panos quentes nessa situação? Rodolfo, quando a gente faz uma apuração de qualquer coisa que deu errado, como, por exemplo, essas invasões aí criminosas do último domingo, a gente tem que analisar num contexto muito mais amplo. De forma predominante era a Polícia do Distrito Federal, o governador, o secretário responsáveis, enfim. Ok, mas todos têm que ser verificada a sua responsabilidade. Então, por exemplo, o próprio presidente Lula já teve manifestação durante a semana que ficou chateado porque entende que houve também algum tipo de falha no governo federal. Então, o que me parece é isso. Olha, o governo acabou de assumir, talvez realmente teve pouco tempo para fazer uma transição do ponto de vista prático, de fazer uma estrutura, uma organização para contribuir nisso. É perfeitamente plausível esse tipo de justificativa. Agora, o que me parece é isso. Começou a surgir questionamento de parlamentares, inclusive, perguntando por que a BIM soube, quem que a BIM avisou, o que foi feito, a guarda do Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça, o que tinha de Força Nacional à disposição, o que não tinha, por que isso foi dispensado, não foi... Então, a verdade é, uma investigação, quando ela é imparcial, ela tem que colocar o papel em branco para que todos possam ali dizer o que sabiam, o que não sabiam, o que fizeram para isso. E me parece que realmente o que se cria agora é uma discussão muito mais do que efetiva do ponto de vista de política pública da divisão desses ministérios, para criar ali uma espécie já, como você colocou, de desculpa. Olha, se tivesse sido segmentado assim, a gente teria tido capacidade melhor de articular uma defesa, enfim. Não, é melhor assumir, dizer, olha, infelizmente a gente tinha assumido o governo há poucos dias, tinham outras prioridades, outras coisas estavam sendo feitas, não é o fato de ter ou não separado o ministério, ter tido um ministro empossado no início do ano para a segurança pública que teria resolvido isso. Era muito mais. O secretário ter ido viajar de férias também. Exato, aí foi um outro problema, né? O secretário acabou assumindo ali, e penso eu, o Negão já comentou aqui no início minha visão a respeito do assunto, eu acho que o Anderson Torres é o grande personagem central que deverá ser responsabilizado em maior proporção por tudo isso. Não por julgamento meu, do ponto de vista do que eu acho. Eu não tenho os elementos necessários para fazer esse julgamento e nem sou juiz do caso, mas por achar que casos grandes como esse, assim como grandes escândalos nacionais, você tem que ter os grandes personagens que são responsabilizados. Senão você parece ter uma sensação de impunidade, você realmente pode ter pessoas de alto escalão envolvidas e que não responsabilizá-las, parece que só se busca penalizar aqueles que são a ponta mais fraca da corda.
Então eu tenho a impressão que o seu Anderson Torres será o grande escolhido, e me parece que tem elementos fáticos para isso também, para que seja aí o responsável e o grande condenado por tudo que aconteceu, pelos fatos que ocorreram até agora, até porque é um dos poucos de maior estatura que tiveram a prisão decretada. O que me chama a atenção, Deise, é que o Lula sofre pressão por parte do seu governo. Nós estamos no dia 14 de janeiro. São 14 dias de pesadelo para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito que o Felipe ele tocou num ponto fundamental aqui. A gente entende que separar o Ministério da Justiça, criar uma pasta da segurança, pode ter alguma efetividade. Vamos pensar no seguinte: a segurança ela é um atributo separado, ela tem o seu custo, é um meio caro para se manter, então precisa-se sim de medidas concentradas que justifiquem exatamente a segurança pública do país, tá? Então, ainda mais depois de domingo, isso é mais do que necessário. Mas aí o Felipe foi certeiro quando ele disse: a gente está atacando o ponto errado. O que precisa de medidas de segurança, tratamento de inteligência, dar um tratamento melhor para as polícias do país e não simplesmente conversar sobre uma criação de pastas, que às vezes pode ser até um subterfúgio para criar mais cargos. Então a discussão ela está do ponto de vista errado. Pode ser efetivo numa análise mais profunda, pode, mas de imediato para resolver o problema a curto e médio prazo, a história não é por aí, o caminho não é esse. Negão, traz para sua reflexão, cara, que você, assim como eu, a gente fala com uma grande maioria que são leigos na área da política. E quando a gente vê essa desordem de já querer pessoas que são do próprio governo do Lula já querer separar, o que passa para o povo que está em casa? Já começa a passar uma insegurança até para quem votou no Lula. Eu já... Ou não? Não, eu acho que passa essa insegurança, mas eu acho que é mais gente que está querendo dar a volta no próprio Flávio Dino mesmo. Porque esse tipo de cobrança deveria estar partindo dos partidos que fossem contrários ao atual partido que está no governo. E não, está vindo de dentro de casa, vamos dizer assim, de dentro da própria casa do PT, está muito mais com cara de pessoas que não gostam do Flávio Dino, que querem tirar o Flávio Dino, ou querem, não digo tirar o Flávio Dino, acho difícil tirar ele, mas diminuir o poder do Flávio Dino, porque dividir o ministério seria, como o Felipe falou, seria enfraquecer o Flávio Dino. Mas se a gente for parar para pensar mesmo, o Flávio Dino tem um pouco de culpa nesse cartório aí também, na expressão que a gente usa, culpa no cartório. Não dá pra gente colocar tudo só nas costas do Ibanez. Ele é o ministro da Justiça. Ele estava sabendo, ou para ele não ter culpa nenhuma, ele não teria que estar sabendo de nada. O que também já seria muito estranho o ministro da Justiça não saber de nada do que está acontecendo em Brasília. Então, isentar, eu entendo que o Lula talvez não puna o Flávio Dino. Mas, assim, os deputados de esquerda, os deputados de direita, os senadores de direita deveriam estar cobrando o Flávio Dino. Não é certo que o próprio pessoal do PT esteja cobrando o Flávio Dino, até querendo esse desmembramento aí do ministério. Também pode ser uma coisa de você querer colocar mais um cargo, mais uma pessoa, porque não é só uma pessoa, é toda uma cadeia de pessoas que vão ser colocadas lá também. A gente às vezes fala, cria 37, eles estão em 37 ministérios. Dá a impressão que você tem só o cara, né? Só o Flávio Dino, só o Haddad, só o Alckmin, só a Tebet. Mas não, tem uma galera que vem junto com essa conta. Eu acredito que é mais o pessoal tentando enfraquecer o Flávio Dino. Gente que, sei lá, não gosta dele ou... O Felipe vai saber responder isso também, que eu vou falar, e vou pegar carona na sua narrativa inteira, tá? Porque você é um cara assumido, um cara de esquerda. Eu? Né? Não, o Felipe. Não sei, né? Legal. Vou pegar carona do Felipe. Eu tô aqui com meus pensamentos aqui. O Felipe é a direita da esquerda. E eu escutei já o Felipe em vários comentários, ele é de um bom senso incrível, quando ele fala que... Vou repetir o que você falou um tempo atrás. Há pouquíssimo tempo atrás, um do Linha Diária falou assim: eu também estou surpreso com esse governo. Eu também estou surpreso com as coisas que o Lula tem feito e com o governo. Te surpreende cada dia mais quando a gente noticia que está sendo rachado o grupo. Não foi rachado, tá? Foi pressão por parte do seu próprio governo.
Não, o Lula continua me surpreendendo, o PT também, né? Impressionante. Apesar de eu saber como é que é o modus operandi do PT e do Lula, eu continuo me surpreendendo com os dois, né? Mas o que eu acho impressionante é que esse discurso do Lula de frente ampla democrática, né? De colocar na base do governo partidos de matrizes ideológicas diferentes, partidos dar cargo para o Centrão, dar ministério para o PMDB de novo, dar ministério para vários outros partidos que não tem nenhuma ligação com o PT historicamente, né? Deu para o PT uma confusão danada. O Lula não está conseguindo governar da forma que ele achava que iria governar mais facilmente, né? Porque tanto é que o primeiro ato dele como presidente, fazer uma reunião com todos os ministros, né? Para falar que a decisão final vai ser sempre dele. Ou seja, ele é um governo completamente concentrado no Lula, né? A ideia de criar ministérios para dar mais mobilidade, para dar mais... ampla. É isso, mais possibilidade de atuação de forma mais rápida, mais séria, mais eficiente, foi por água abaixo que o Lula falou assim, não, toda decisão do ministério tem que passar para eu saber qual que é a decisão. Ou seja, é um governo extremamente autoritário do ponto de vista institucional, né? Pois é, mais uma novela que nós estamos odiando acompanhar, chamada Política, no nosso primeiro mês de 2023. Mas as coisas estão ruins aqui. Imagina lá nos Estados Unidos, porque um grupo de 46 deputados democratas dos Estados Unidos assinaram uma carta ao presidente Joe Biden para que ele revogasse o visto democrático de Jair Bolsonaro. Os parlamentares também pediram ao Departamento de Justiça que responsabilizasse pessoas suspeitas de ter, abre aspas, financiado e apoiado as manifestações e invasões no dia 8 de janeiro em Brasília. Fecho aspas. Como a ciência política explica essa decisão lá nos Estados Unidos? Um grupo de 46 democratas. Essa é difícil de explicar, mas a gente... Então, pera um pouquinho, estamos todos no mesmo barco. Se ficou difícil para ela, talvez juridicamente você vai estar melhor. Talvez juridicamente, Bissoli, você vai estar melhor que nós aqui. Não, mas existe sim, né, um movimento, obviamente a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro era um apoiador do Trump, que não está mais no poder, então a partir do momento que tu sai do poder, tu perde o teu capital político, né? E aí aqui no Brasil não assume um governo de centro-direita, vamos supor, né? Assume um governo de esquerda que é claramente o maior opositor desse governo que saiu agora, né? Do ex-presidente. Aí tem um ponto que eu acho que o Negão tocou aqui que é fundamental para a gente entender um pouco disso que está acontecendo. Quando terminou a eleição de 2022, né, com 2 milhões de votos de diferença, sobrou capital político para os dois, para o ex-presidente e para o presidente eleito. Mas o que acontece é que o ex-presidente Jair Bolsonaro não soube entender esse capital político, foi para os Estados Unidos e o Lula começou a trabalhar isso porque, como o Negão já falou 300 vezes aqui, ele é muito bom de narrativa, para o bem e para o mal. Isso a gente tem que destacar. Agora, com essa mudança de governo, o Lula usa esse capital político e aí é o ponto que o Negão tocou. No dia 8 de janeiro, a imagem do Lula mudou completamente. Se antes existia uma divisão em relação à imagem dele, agora ele volta a ser aquele salvador da pátria antigo, que vai ter o propósito de reunificar o país. Então, todo salvador da pátria, ele precisa de um inimigo. Quem é o inimigo agora? Jair Bolsonaro. E aí, só para finalizar aqui, mas é o ponto que o Negão tocou. Diante do mundo inteiro, aquela imagem do Lula descendo a rampa do Palácio do Planalto com todos os governadores, isso causa uma sensação de que esse é o cara certo. Quem é o inimigo dele? É aquele lá. Então, vamos destituí-lo. E se você pensar bem... Essa lição de casa, quem fez foi a Janja. Isso. Tá? Essa lição de casa, de descer com todos os governadores ali, foi muito bem feito pela Janja, que está sendo craque na semiótica. Ela está dando aula nisso de um governo que precisa passar essa sensação para todo mundo de que está à frente, de que vai ter uma frente ampla. Então foi uma jogada de marketing e estratégia perfeita dele. Não, só para completar o que a Daisy falou... Já estou te chamando, o comentário é seu. Então, só para completar, é assim, a própria mídia... que eu gosto de chamar de mídia anti-horária, né? Eu não falo muito a mídia esquerda, a mídia anti-horária, ela não deixa o Bolsonaro em paz. Então, toda hora tem alguma coisa sobre o Bolsonaro, essa coisa do cartão corporativo, destrincharam e cada matéria é uma coisinha que foi gasto. Porque é o que a Daisy falou. Pro Lula, é interessante, o próprio Lula não esquece o Bolsonaro, ele deu uma declaração ontem ou anteontem falando que o Bolsonaro não assume, que perdeu e não sei o quê. E, tipo assim...
eu sempre sou do tipo que fala assim, cara, acabou. Agora o governo é do Lula. Vamos falar do Lula. Vamos prestar atenção no que o Lula está fazendo. No caso dos deputados americanos, eu acho até normal que eles façam isso. Lá a divisão é tão grande quanto aqui. Na verdade, a gente tenta até imitar essa divisão, porque se a gente for pôr no papel mesmo, essa coisa da direita e da esquerda tá mais do tipo... eu não concordo com essas coisas que você faz, então eu me acho mais de direita. Eu não concordo mais com essas coisas que você faz, então eu acho mais de... Tá meio assim. Lá não. Então parece que a gente está tentando imitar eles. A partir do momento que o ex-presidente Bolsonaro, que era um fiel apoiador, era parça, vamos dizer assim, do Trump, obviamente ele se torna automaticamente inimigo dos democratas. Aí acontece o nosso Capitólio Tupiniquim, que é como eu gosto de chamar essa situação. Óbvio que os democratas lá vão também querer capitalizar em cima de político, é político. O político brasileiro, ele é tão político, o político americano, ele também é político, da mesma forma que o político brasileiro o alemão e tal. Eles vão querer capitanear em cima disso, vão querer capitalizar, em cima disso. Como? Falando assim, Biden, tira o visto do Bolsonaro, tira ele daqui, mas no final das contas, é só para aparecer no jornal. Gente, imagina isso. Imagina o próprio Flávio Dino, esses dias foi perguntado pela mídia anti-horária, que insistiu muito em falar assim, você não vai pedir o Bolsonaro voltar, não vai pedir para eles tirar. E o Flávio Dino falou, gente, eu não tenho nada contra o Bolsonaro, não existe um processo, não existe um crime, não existe nada. Passando. E eles insistiram pro Flávio Dino, o próprio Flávio Dino até desconcertado, porque eles queriam uma resposta do Flávio, porque hoje em dia as perguntas são assim, né? O repórter não faz uma pergunta, ele quer que você diga a resposta que ele quer. E eles não se conformavam com a resposta do Flávio Dino. Não vai dar nada isso daí, porque não tem nada contra. E olha como seria horrível para a imagem americana, para o próprio presidente Biden, eu aposto que tem muito democrata que pensa assim também, de você chegar e falar, o ex-presidente, que acabou de ser ex-presidente, vaza. Seria muito ruim para a imagem deles. Então, é só eles querendo capitalizar. É só a vez de falar, já pega carona também. Olha, eu vejo com muita naturalidade o que aconteceu. Na verdade, o Negão trouxe aqui a questão do episódio do Capitólio. É só a gente pensar o inverso. Se tivesse ocorrido primeiro os atos que ocorreram aqui no Brasil no último domingo e depois os atos do Capitólio de invasão lá, certamente os deputados aqui do Brasil, se tivesse o Trump perdido a eleição vindo para o Brasil, estariam lá apresentando isso, os deputados do PT, principalmente, enfim. Então isso é uma questão de narrativa, de posicionamento político, porque lá eles estão investigando isso, estão tentando ainda vincular o Trump à invasão. Então, para eles é importante essa narrativa. 2 chefes de Estado que incentivaram os seus apoiadores, lá são chamados de apoiadores trumpistas, aqui de apoiadores bolsonaristas, enfim. Então eu vejo com muita naturalidade esse movimento dos parlamentares. E junta-se a isso um efeito prático e técnico, que é o quê? O Bolsonaro, pelo que se tem informação, e me parece que não negou isso, e isso os serviços consulares trouxeram essas informações a público, é que ele entrou nos Estados Unidos ainda como chefe de Estado brasileiro, ou seja, com um determinado visto. E os americanos são muito chatos com visto. Eu tive um programa Departamento Norte-Americano que eu fiz como membro convidado do governo americano. E eles deram um visto específico para esse programa pelos estritos dias que eu tinha o programa. Eu fiquei lá 1 mês a mais. Eu tive que ter o visto de turista para continuar esse período depois. Então eu estou dizendo isso porque o presidente Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com um determinado tipo de visto, de chefe de Estado, de presidente da República. A partir do dia 1º de janeiro não é mais. Então ele teria que ter, se não tem, e a informação é de que ele não tem, porque não precisava ter enquanto presidente, o visto de turista para permanecer lá. Ele teria que dar entrada nesse visto para que esse visto fosse aprovado para que ele pudesse permanecer. E isso tem um prazo. Lá também é fim de ano, tem recesso de alguma coisa, tem que ser dado entrada, ele não está fazendo isso no Brasil. Então mas vai ser fácil para ele conseguir. Mas existe um aspecto técnico de que ele não vai ter mais o privilégio de um chefe de Estado para isso correr rápido. Isso vai correr como um pedido de um cidadão comum. E isso dizem que pode demorar, dadas as condições atuais para sair os vistos, mais de 30 dias. Por isso que a família já anunciou que ele deve voltar para o Brasil assim que ele melhorar da situação de saúde dele, antes do final do mês de janeiro. É exatamente isso que faz o Linha de Frente ser o líder de audiência na sua tarde, de segunda a sábado. Sabe por quê? Porque os comentaristas aqui, eles ensinam para você o porquê, eles mostram para você o que está acontecendo dentro da política e também da geopolítica. O presidente Lula cogita dispensar a lista tríplice de indicados para o comando da PGO, a Procuradoria-Geral da República.
Jair Bolsonaro havia feito o mesmo na escolha de Augusto Aras para o cargo e foi muito criticado. Segundo analistas jurídicos ligados ao presidente, a escolha dentro da lista tríplice se revela muito corporativista. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também aumentou a possibilidade durante a entrevista, dizendo que essa prática será examinada. Olha, Felipe, você estava me dando uma aula sobre esse lance do tríplice, que quase travou minha língua no TP. Eu gostaria que você... A mesma explicação que você estava dando para mim fora do ar, eu estava quase comendo minha feijoada ali nesse sabadão, você já me chamou para falar sobre isso. Por favor, explica para quem está em casa o que significa isso. Bom, o Procurador-Geral da República tem um papel central, né, na estrutura institucional do Brasil, né? Ele é responsável por investigar o presidente da República e por se manifestar em ações de constitucionalidade de vários temas, né? E a lista tríplice funciona da seguinte forma, né? Historicamente, né, desde o governo do PT, do primeiro governo Lula, a Associação Nacional dos Procuradores da República fazia uma eleição com os pares e entregavam para o presidente os 3 mais votados, a tal lista tríplice. E o Lula e a Dilma sempre escolheram o mais votado dessa lista, né? Que foi quebrado com o Bolsonaro, que escolheu Augusto Aras, que estava fora da lista tríplice, né? O Aras nem estava na eleição, né? Então tem duas discussões aqui. A primeira questão é que realmente, né, quando você dá margem, dá poder a uma associação de escolher o procurador, você acaba se rendendo ao corporativismo institucional, não é? Pode ser que o mais votado não seja o melhor procurador para o cargo, pode ser que o mais votado seja o mais político, seja o que consegue movimentar melhor nos pares da carreira. Melhor articulador. Né? Mas, por outro lado, também, não é? Sem ter regras claras da escolha do procurador-geral, que tem uma função muito importante na República, pode dar margem para colocar alguém ligado ao presidente que vai virar as costas, deixando o presidente atuar sem qualquer tipo de fiscalização. Perfeito. Eu sei que você tem uma opinião sobre isso. Vou te colocar na jogada, mas vou te escutar por último dessa vez. Eu quero escutar os meninos, tá bom? E dessa vez eu quero escutar um negão. Eu não comecei com o meu lado direito aqui. Aliás, você que está nos assistindo em casa, você percebeu que o Felipe está do meu lado direito. É um grande amigo da direita. Negão, quando o Bolsonaro tomou essa atitude, ele foi criticado. Muito. E agora quer revogar. O caso é que, assim, o presidente, ele não é obrigado. Mas como o próprio Felipe acabou de falar, o Lula fez isso, a Dilma fez, ficou-se essa... Como a gente pode chamar assim, essa... Quando a gente vai fazendo várias vezes a coisa... Casamento. Essa mania, sei lá. Essa é uma tradição. Essa tradição, exatamente, a palavra que eu queria. Essa tradição. Eu ia falar tradição, nossa. A questão é a seguinte, o Lula pode escolher quem ele quiser. É legal que uma associação de procuradores dê para ele algumas opções. Não acho legal que sejam tipo os mais votados. Porque quando você coloca os mais votados, dá essa impressão mesmo que o Felipe falou, que fica uma coisa mais política e não o cara que é bom mesmo para aquele cargo. Por um outro lado, também você tem essa coisa de, pô, se é o presidente da República que está escolhendo o cara que vai fiscalizar eles, de certa forma, né? Também fica esquisito. Mas, assim, foi muito criticado o Bolsonaro e foi criticado de um jeito, assim, exagerado. Maçante. Exato, maçante. Foi falado disso o processo inteiro. Os 4 anos dele foi falado do Augusto Aras. Até hoje se fala do bendito Augusto Aras, entendeu? Então, fica exposta essa hipocrisia que a gente vai ver várias vezes agora, porque a oposição feita ao Bolsonaro foi tão exagerada, foi tão fora de controle, que agora coloca o Lula nessa saia justa, de toda hora ter que ficar sendo um hipócrita em coisas que ele não precisa ser hipócrita, porque a partir do momento que ele não é obrigado, entendeu? Não é obrigado a usar uma daquelas, a escolher uma daquelas opções, ele pode escolher quem ele quiser, ele não está sendo hipócrita, mas colocar a oposição feita pelo PT, pelos partidos de esquerda, vão colocar não só nesse caso, como em muitos outros que a gente vai ver, ainda vão colocar o Lula nessa saia justa, onde ele vai parecer um hipócrita. Eu ia falar a mesma coisa, mas não usar a palavra hipócrita no final, tá? Porque nós vamos ver essa novela de que o que foi criticado
também vai ser copiado agora. Exato. 1 minuto e meio para você, meu amigo lindo Bissoli. Vamos lá, rapidinho a respeito do assunto. Assim como o ministro do Supremo, o Procurador-Geral da República tem que ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Ou seja, não tem ministro que vai para o STF e fala, tem que sair de lista tríplice. Não, o presidente da República tem a prerrogativa de indicar o ministro do STF, é sabatinado no Senado e é nomeado. PGR é a mesma coisa. Existem, então, caminhos para que se possa barrar esse nome se achar que ele vai ser por demais alinhado ao presidente da República que o nomeia. A exemplo do Augusto Aras, ele teve uma aprovação ampla no Senado, na sua recondução, na sua primeira nomeação, ou seja, teve uma primeira nomeação que podiam alegar que não sabiam exatamente o que ele queria, ele foi reconduzido com um apoio enorme também dentro do Senado, então cabe aos senadores, se alguém tem algum questionamento, alguma pressão, alguma coisa sugerida a questionar, que seja no Senado. Com esses argumentos, eu passo a palavra que você começou o programa de hoje e são os seus últimos minutos de fala. Eu vou... Que legal, eu comecei com você, Eu vou encerrar muito rapidamente aqui, mas eu acho que os guris tocaram nos pontos principais. Aí tem esse problema, né? Pode haver uma corporativização ou pode haver também a politização. Então, como que o Lula vai indicar alguém que tecnicamente é para investigar ele? Mas aí existe um outro porém, isso não é surpresa nenhuma, porque durante a campanha, os candidatos sempre deixaram claro que a possibilidade de extinguir a escolha por essa lista, ela era bem provável, né? Então não existe uma grande surpresa no meio disso tudo. O que eu acredito que possa ser o grande bastidor dessa jogada é que o Centrão tá louco para indicar alguém para o Lula colocar lá dentro, né? Então esse é o ponto todo dessa escolha da lista aí. Que classe, né? Olha, agora eu quero falar com você que está em casa, porque foi uma semana um tanto pouco conturbada. Nós tentamos aqui no Linha de Frente, em toda a programação da Jovem Pan, levar de fato a veracidade dos fatos para dentro da sua casa. E eu quero muito, muito, muito mesmo agradecer a audiência de todos vocês. Se vocês nos assistem pelo YouTube, muito obrigado. Se você já tem o aplicativo da Panflix, também muito obrigado. Ou se você está fazendo comida, almoçando aí na sua Smart TV, também meu muito obrigado. O fato é que você não desgrudou da nossa programação e isso é muito gratificante pra gente. Eu vou ficando por aqui porque agora sim é hora de eu comer a minha tão sonhada feijoada nesse sábado e fique com a nossa programação. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.